palavra que eu vou ler está em Ruth 3, eu vou ler o versículo 6. Então foi para a eira e fez conforme tudo quanto sua sogra havia ordenado. Boaz promete a Ruth casar-se com ela. Glória a Deus. O que eu vejo nessa palavra, que eu amo essa palavra, a história, o livro de Ruth, que fala sobre o que tudo que ela passou, do esposo dela falecer, o sogro falecer, e ela ser uma estrangeira, e vir em Judá, Belém de Judá, aonde a sogra dela, vim com a sogra dela, como a palavra fala que ela não abandonou a sogra. Órfã decidiu voltar para a família, e ela continuou com a sogra dela, sendo fiel ali a Deus e a sogra. Então mostrou que ela era uma boa menina, uma boa pessoa. E ali a sogra dela aconselhou como que era para ela fazer, como que funcionava ali eu diria porque cada região, cada lugar tem uma forma, e ela ensinou conforme os costumes que eles tinham ali em Judá de Belém, como que era para ela fazer, e ela foi e falou que faria tudo quanto ela mandou. E ali Boaz, eu falo através de Deus, achou graça na vida dela e falou que ia casar com ela e casou com ela. Mas aqui que eu falo, que eu quero trazer para a nossa vida essa palavra hoje, que nós sempre venha ouvir a voz de Deus, que você venha ouvir a voz de Deus. Se você está esperando em Deus o teu casamento, se você está orando, se você está buscando em Deus um casamento e você está achando que os tempos estão passando, que os anos estão passando, não desista. Continue obedecendo, continue ouvindo a voz de Deus. Pergunte para Deus, está conhecendo uma pessoa, pergunte para Deus, esse é meu esposo? Ore a Deus, pergunte para Deus, que Deus vai te dar direção. Deus é tão interessado, mais que você, de você ser muito feliz num casamento, que quando um casal é feliz, vive para Deus, vive para servir, fazer a vontade de Deus, isso dá um ótimo testemunho, um bom testemunho, e pode ajudar outros casais, ajudar outras pessoas. Continue crendo. Se você tá esperando em Deus, os anos estão passando e as pessoas falam, e você não vai casar mais, para você não ter mais jeito, não desista. Creia que Deus muda a história, como Deus mudou a história de Ruth. Porque de uma moça estrangeira, viúva, que veio do outro país, de muito longe, chegar ali um rapaz tão linda a forma que ele levava a vida, a questão, tudo ele que nem as pessoas que estão buscando casamento, eles falam, eu tô orando a Deus para Deus me dar o meu Boaz. Eu já vi irmãs falar assim, mas por quê? Porque é muito lindo essa passagem na Bíblia que fala sobre Ruth e Boaz. E ali Ruth casa com Boaz, tiveram um filhinho, ali tanto a Ruth como Noemi foi honrada, porque Noemi foi honrada na terra dela e Ruth foi honrada numa terra estranha, uma terra que não era do povo dela. Então eu vejo que Deus pode mudar a história. Uma pessoa que espera em Deus, que está confiando em Deus, que está há anos esperando em Deus, o seu esposo, a sua esposa, às vezes vê os anos passando, até entristece, porque vê o casamento acontecendo, pessoas casando, e você continua esperando em Deus. Continue esperando em Deus, que Deus, como eu amo a palavra lá que fala, que tem lá em Gênesis, que fala que Deus, vendo que não era bom o homem ficar só, fez uma esposa para ele, que era Eva, para Adão. Adão era sozinho, Deus, não é bom que o homem fique só. Então Deus é a favor do casamento. Deus fez Adão e depois falou que não era bom ele ficar só. E Adão tinha a visita de Deus todos os dias. Ele tinha Deus todos os dias. Então, mesmo nós tendo uma vida com Deus, Deus tem sim um esposo, uma esposa para nós. Só que nós temos que continuar, se der um processo ali, um processo de estar sozinha,
um processo de cura. Como que você vai, uma pessoa curada, uma pessoa para viver os propósitos de Deus vai vir até você se você é uma pessoa que é dependente emocional, uma pessoa que não se curou do relacionamento antigo, às vezes muitos relacionamentos destrutivos, acaba deixando a pessoa diminuindo quem ela era, depois a pessoa não se reconhece mais, tem aquele processo ali dela se achar, dela se encontrar quem ela é de verdade. E precisa sim de ter um tempo de cura, um tempo de libertação, um tempo de transformação. E quando encontrar uma pessoa de Deus, tá ali curado, preparado para viver um casamento na presença do Senhor e honrar a esposa, o marido honrar a esposa honrar o marido, respeitar e ser obediente a Deus. Fazer o que Deus está falando, como que está na palavra de Deus. O casamento é muito lindo quando os dois têm os mesmos ideais, o mesmo propósito de viver para Deus, de fazer a vontade de Deus e viver a palavra. Ver o casamento que está na palavra do Senhor. Na palavra do Senhor é muito lindo que fala sobre o casamento. Marido amar suas esposas como Jesus amou a igreja e se entregou por ela. Deu a vida pela igreja. Marido amar suas esposas como Jesus amou a igreja. E também fala para as esposas ter o esposo como líder, respeitar, e é muito lindo, se você for ler assim sobre o casamento, na palavra de Deus é muito lindo. Que o Senhor venha a teu encontro, que o Senhor mostre, dê direção para você e venha unir uma pessoa que tem o mesmo propósito com você, que você, não é os anos que está passando, o que Deus vai entregar para a tua vida vai ser o nosso, às vezes nós falamos para nós é muito demorado, mas não é o tempo de Deus e é necessário esse processo de cura, esse processo de espera, esse processo de esperar, confiar em Deus. Só Deus pode mostrar, porque nós vemos até ali, Deus vê muito além. Deus conhece o mais profundo do coração de cada pessoa. Continua, seja obediente a Deus, espere em Deus e confie que você vai ver um casamento firmado na rocha. Um casamento firmado na rocha, que eu falo que é Jesus Cristo, pode vir o vento, pode vir a tempestade, pode vir pessoas tentando destruir, tentando tirar ali a pessoa para não viver o propósito que Deus tem. O inimigo usa, porque o inimigo não quer ver família, não quer ver casamento, mas nosso Deus é maior. Então continue. Enquanto você está sozinho, Deus está preparando o teu alicerce. E Deus está preparando outra pessoa. Ore pelo teu esposo, mesmo que você não saiba. Eu orei pelo meu esposo por 7 anos. Ore pelo teu esposo. Fala para Deus, Senhor, eu quero um esposo. Eu fiz uma carta para Deus, falando como que eu queria meu esposo. E faz assim também. Ora a Deus, fala com Deus. Quando Deus detalha, Senhor, eu quero um esposo assim. E Deus é a favor. Deus é a favor que você seja muito feliz. Eu sempre falo, um casamento bem firmado ali em Deus, firmado na rocha, vai alcançar outras vidas, para a glória de Deus. Deus te abençoe.